Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 22 a 28 de setembro. Olá, sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. Vamos lá? Vamos começar aqui com a leitura geral da semana. Estou aqui com o 6 de espadas, o eremita e o 7 de paus, mostrando uma semana interessante de recolhimento, de trégua, de pacificação, de algo muito bacana pelos ambientes por onde você vai circular. Uma trégua que é aquela trégua da criatividade, sabe quando a sementinha cai na terra e parece que não está acontecendo nada, mas está criando-se todo um mundo e de repente vai começar a brotar uma árvore? É isso. É um momento de descanso, talvez ali de psique, um momento de reformulação que vamos perceber ali nos ambientes por onde você vai caminhar e que vai trazer sim uma criatividade. É o bom e velho momento de descanso que todos precisam para a sua criatividade, para o seu trabalho útil, para os novos caminhos, para recarregar as energias. Isso do ambiente geral. Também é uma recomendação, tá? Uma recomendação geral para que a gente lembre que o momento também de baixar a guarda, ele é útil para a nossa criatividade, ele nos ajuda bastante. Vamos ver como essa energia geral vai se conectar com as outras áreas da vida. Eu sempre gosto de começar aqui com a área de trabalho. A Imperatriz mostrando de novo a criatividade. Realmente, a criatividade para a área de prosperidade vai ser bem importante, trazendo segurança. Ouça a sua intuição para a área de prosperidade, área de trabalhos, corres, renda extra, investimentos, seja lá o que for. Saiba também escutar a sua intuição. Cuidado, olha o alerta, com os medos que te impedem de prosseguir. A boa e velha autossabotagem. Cuidado com aquela vozinha que fica dizendo: você não consegue, você não consegue. Sim, meu amor, você consegue, porque a Imperatriz veio aqui para dizer dessa força, da maturidade, da conquista. Ouça a intuição para seguir adiante, para você ter o cuidado necessário para vencer. E não é para ficar escutando aquelas nossas vozinhas internas, sabotadoras das nossas realizações. Não, não é isso que você vai escutar, não. Você vai escutar porque o 9 de paus está vindo aqui para falar dessa abundância, da conquista, preocupações com o financeiro, algumas pessoas vão continuar a sentir, sim, bom, quem não sente, né, gente, preocupação com o financeiro, mas isso aqui, o mago vindo dizer de saber olhar o que está de dificuldade e transformar em oportunidade. Sabe aquela história? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, tem também os que fabricam lenço, imagine só, oportunidades. Agora, se você está em uma situação que está mais difícil, procure a renda extra, procure uma ajuda financeira, procure ajuda financeira de educação, tá? É educação. Nesse sentido, para que você consiga ter a engenhosidade que o mago traz. Quem é o mago? Ele é aquele que transforma a natureza ao seu redor com engenhosidade, com inteligência, com instrumentos. Analise quais os instrumentos que podem estar ao seu dispor essa semana ou a partir dessa semana para que você consiga vencer essas dificuldades e, de fato, prosperar. Prosperidade, gente, o pessoal acha que é só ganhar dinheiro, né? Não é não. Tem gente que ganha 30 mil e tem dívida de 50. Isso não é prosperidade. Tem gente que acha que é só pegar o celularzinho e magicamente dar uns cliques também. Não, meu amor, também não. Não é isso. Prosperidade muitas vezes é você ter a educação financeira para conseguir regular aquilo que você possui e então buscar a mais, mas buscar a mais para o quê?
simplesmente para ter o a mais ou para ter isso aqui, olha? 8 de ouros, para ter o trabalho e a conquista fruto do seu esforço e conforto. Sim, porque a gente está na matéria, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Não, né, meu amor? Mas paga o colégio das crianças, paga o convênio médico, paga as nossas contas. É isso, gente, é o equilíbrio. Vamos também para a área de família essa semana, para essa nossa linda comunidade. Olha, que bom, gente. Que bom, um momento, uma fase também de descanso para a família, uma fase de pausa, trégua. Quem estava com conflito aí? Ufa, aproveita essa semana. Aproveita essa semana porque é uma semana boa para as tréguas, para a vitória, novidade chegando na família. Ai, que bom que uma novidade que chega numa época de trégua, não é uma época de tá tudo bem, tá tudo em paz, para frutificar algo novo, para que novidades boas venham. Lembrando desse espírito da força de vontade, do diálogo. Olha, tem gente aí que nos acompanha que talvez tenha criança para surgir aí no campo da sua família, hein? Não estou falando que é só com você, estou falando da sua família. E quem é a sua família? A sua família de origem? A família que você está hoje em dia constituída? Você que sabe que é sua família. Mas olha, que notícia boa, o As de Espadas também. Olha, estou vendo aqui uma semana muito próspera, sim, para a família. É uma brecha, hein? Vamos aproveitar, porque depois disso, dessa semana de uns 7, 10 dias, na verdade, pode ser que volte aí a ter um pouco de atrito, família, né, gente? Paciência. Mas agora, nesse momento, a gente está vendo aqui uma trégua para que vocês possam realizar algo juntos e descartar aquilo que não está legal, de emoção. Não está bacana, não estou satisfeita, vai conseguir então descartar essas emoções negativas, jogar fora, para você conseguir enxergar o que realmente vale a pena aí na sua família, que você considera no seu coração. Gente, é isso que eu estou falando, são visões aqui gerais. Tem que ver o que ressoa para você. O que não ressoar, você devolve para a mãe natureza que está tudo bem. Vamos para a área de bem-estar. E quando eu falo bem-estar, como vocês sabem, eu quero dizer aqui aquilo que nós podemos colaborar para a nossa saúde, porque a saúde você vai ver lá com a sua médica, com os especialistas profissionais atentos ao seu corpício ou à sua saúde mental. E por falar nisso, gente, olha, tô feliz. Para a área, sim, do seu bem-estar, da sua saúde, uma semana de conquistas, de trégua também. Ai, que bom, quando a gente vem descansando. Então, essa energia geral está combinando aqui com a área de saúde, né? A área de bem-estar, que é a gente conseguir relaxar, conseguir buscar a nossa saúde mental, caminhos abertos para quem quiser procurar uma psicoterapia, caminhos abertos para quem precisa da psiquiatria ou já está em tratamento. Você talvez tenha bons insights, boas sacadas essa semana, que depois você vai levar lá para a psicóloga. Ah, Alexandra, eu ainda não estou na psicóloga. Pois vá, meu amor, que essa semana vai ser brilhante, literalmente brilhante para você fazer esse processo do autoconhecimento que vai te ajudar pra caramba, os seus conflitos internos podendo ser apaziguados. As suas ansiedades, o seu estresse, é uma semana para você conseguir fazer uma meditação para te ajudar a colocar, redimensionar aquilo que realmente importa, colocar as suas coisas no seu devido lugar. Não hipervalorizar aquilo que está te magoando, não desvalorizar a si mesma. Uma semana tão brilhante para você conseguir sacar isso. Se for com uma ajuda terapêutica, melhor. Se for com
o esforço de uma meditação autoguiada, tudo bem também, cada um sabe da sua realidade. O importante é você sacar que você essa semana pode e vai ter sim grandes oportunidades para fazer esse apaziguamento, autocura. E vamos para a área de amor, aquela área que muitos correm dela, outros correm para ela, e vamos sacar o que o tarô geral. Se quiser saber algo específico, agenda o tarô comigo. Aqui é uma energia geral. Pessoas que estão aí em busca de relacionamento ou que já estão em algum relacionamento. Fica um alerta, cuidado essa semana com discussões e discussões vindas por causa de picuinha. Na minha região eu falo picuinha. Picuinha é quando são essas miudezas, sem valor, mas aí a pessoa vai lá e super fica valorizando. Tempestade em copo d'água. Essa semana talvez role aí algumas tempestades em copo d'água e é importante você saber dimensionar também isso. Vale a pena participar dessa discussão nesse relacionamento ou não? Não vale a pena. Será que essa tempestade em copo d'água é recorrente? Porque aqui está um alerta. Então é para você prestar atenção, viu? Tá recorrente isso no seu relacionamento? É isso que você realmente quer? Porque aqui o 3 de copas, o pajem de espadas e o imperador vieram para falar de uma reavaliação. Para você ver o que realmente importa nesse relacionamento. E na família. Eu sei que eu acabei de falar de família, mas assim, quando a gente fala de relação amorosa, afetiva, talvez a gente esteja falando com casais que já estão aí há bastante tempo juntos, já tenham estabelecido uma família também. Então, dentro disso, é para você lembrar de reavaliar, repensar com a sua maturidade emocional para ver o que realmente vale a pena. Se é aquela briguinha de picuinha, aconteceu agora e já fizeram as pazes, reconversar para que não aconteça. Se está sendo constante, meu amor, fique esperta. Porque tá aqui a energia de um imperador tá junto, que é aquele que toma decisões maduras, corajosas. É uma força do pajem dizendo que você pode seguir adiante e ter coisas boas em relacionamento. Não é para você ficar aturando coisa ruim, não. Tá bom? E eu vou dar aqui para você uma carta de inspiração. Uma carta a mais para você que te sirva durante essa semana de mensagem, de alerta, no caso aqui, olha, não, mas veio o pendurado na sua situação invertida. O pendurado na sua situação invertida, ele está falando de uma superação de uma dificuldade tão intensa que a pessoa poderia estar se sentindo encurralada, apertada. Meu Deus, sabe aquela coisa? Meu Deus, não tem solução. Ele está vindo na sua posição invertida para dizer que sim, que tem solução, que você consegue se reequilibrar para ter uma vitória. Não é aquela vitória que vai cair do céu. Gente, eu não acredito muito disso, não. A gente recebe muitas bênçãos do céu em formato de força, de determinação, de talento, de inspiração, de proteção divina. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa carta aqui, ela é indicativa disso, de que você, fazendo a sua parte, você consegue sim superar as dificuldades. Se essa semana você sentir isso, lembra aqui, ó, dessa superação de alguém que antes estava pendurado e agora está equilibrado. Tá difícil ainda? Pode ser, mas já é pelo menos uma guinada, né? Dos males, o menor. Gente, eu agradeço muito você ter nos acompanhado até aqui. Agenda lá um tarô comigo. Deus abençoe você com muita luz, com muito amor, saúde, fé, prosperidade, amor. Tchau!